aí, pessoal, boa noite. Esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez, você que está aí, nós estamos aqui para interagir. Esta quinta-feira meio que chuvosa, com sol de manhã, chuva à tarde, frio, calor, uma misturada danada. É uma mistura santista. Isso aí já é a propaganda do programa, né? Mistura santista. Isso aí é mercedagem, Zé. Exatamente, Mas, com certeza, nós estamos aqui para atender a todo mundo, para a gente tirar dúvida, para aprender também. A gente está aqui para aprender também. Mas sejam bem-vindos. O Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, o NED, faz parte do Lar Espiritual Seara José, sob coordenação de Milton Júnior. Eu. E aí a gente está aqui para tirar dúvida. Hoje vai ser bem bacana, a gente, aproveitando algumas opiniões, nós vamos fazer uma segunda... mais uma segunda vez, para tirar dúvidas com perguntas que o povo, né, que o povo tem dúvida, perguntas que vieram até nós vamos tirar as dúvidas na segunda parte. E na primeira, continuamos estudando o Livro dos Espíritos. Né? E vamos continuar até o final do Livro dos Espíritos. Tá bom? Meu amigo aqui, ele não larga o celular, mas boa noite pro pessoal. Sabe o que eu estou fazendo? O pessoal está mandando mensagem aqui para a gente poder responder da turma aqui, então... Estou deixando as mensagens já no ponto, para a gente depois já responder a pergunta da galera que me mandou no WhatsApp. Galera, muito obrigado pela presença de todos, valeu mesmo a presença. Como sempre, participe, pergunte, concorde, discordem. Vamos... O negócio é refletir, tá certo? É refletir. E afinal de contas, galera, o NED é... O Vitor, que bonito, todo mundo falou junto. Nossa, né? O NED é nosso, tá bom? Contamos com vocês, tá? Agora, tem uma coisa que o nosso amigo vai contar aqui até o final da nossa reunião. Isso é uma coisa que eu não quero que você responda agora, mas eu sei que você vai contar. Milton Júnior é a única pessoa que sabe quantas encarnações ele teve. Ele vai contar para a gente. Não fale nada agora. Não fale nada agora. Espere até o final, porque é uma curiosidade. Muitas pessoas perguntam quantas encarnações eu já tive. Quantas encarnações eu já não sou, né? É verdade. E ele vai responder no final e vocês vão saber. Fica até o fim, que nem o pessoal faz lá. Exatamente. Fica até o fim que eu falo para vocês. Vamos dar um oi para o pessoal aí. Olha, a Rosana, que entrou primeiro aqui, ó. Rosana Okada, boa noite, Rosana. Ô, Rosana. Seja bem-vinda, viu? A Rosa Lima Barros também, boa noite. Urânia Trudes, olá, Urânia. Urânia está nas paradas agora com a gente aí de volta. Geni, também, a Geni está com a gente aí, também faz parte da casa. Fátima Pacheco, boa noite. Boa noite, Fátima. Heloísa Inácio, boa noite, amigos. Heloísa Inácio está fugindo, convido ela para vir aqui, ela não quer, está fugindo, não tem problema. Luciana Garande também já tem carteirinha do NED, boa noite a todos. Estou me organizando para retornar presencialmente ao Ceará. Opa! E venha, está lotada a casa, viu, gente? A casa está lotada aí, o pessoal está vindo aí em peso. No Ceará de José, toda segunda tem às 14 e tem às 20 horas. Hein? Regina Lago, boa noite a todos. Delmira Santos, boa noite, Delmira. Um grande abraço para você. Grande Delmira. A nossa Inês Sobreira, a nossa querida amiga Inês. Boa noite, amigos do Ceará, mais uma vez juntos através do NED. Inês, um grande abraço para você, para a tua filha, para a Priscila, o marido dela, tá bom? Tânia Dornelles, boa noite. Sueli Manfredi também, trabalhadores da casa, boa noite. Alcina, acabei de falar agora há pouco com ela, boa noite. É um privilegiado, falar com a Alcina é um privilégio. Não, mas é um privilégio. A Alcina não é com qualquer pessoa, não. A Alcina é uma pessoa, assim, muito especial. Né? Gosto muito. Endosso. E olha, para dizer, ela está dando boa noite a todos de novo, ela repetiu de novo, olha aí que bacana. Tá bom? Gente, vamos estudar o Livro dos Espíritos primeiro, na segunda parte, a gente pegou algumas dúvidas do público, mas vamos deixar bem aberto para você. Você pode colocar aí a sua dúvida, a sua pergunta. A gente quer atender vocês. Semana passada, quinta-feira passada, repercutiu muito o caso daquela mãe que perdeu os 2 filhos. Isso deu uma repercussão muito boa. Muita gente acabou sendo beneficiado. Olha como são as coisas, né? Nós não programamos... Nada por acaso, né? Nós não programamos a entrada daquela mãe e ela acabou... relatando essa questão da perda dos 2 filhos, e as pessoas cobrando para que ela não chore, para que ela não fique triste. A solidariedade costumeira, né? E aí a gente acabou falando, e isso serviu porque nós tivemos retorno, né? As pessoas foram comentando. Então, para vocês verem que isso faz parte desse processo do NED, né?
de orientar. Então, para nós, não basta ficarmos falando aqui. É importante que você participe, diga de que cidade você está falando. Daqui a pouquinho, vocês que são da página do tratamento, coloque copinho d'água. Eu sei que vocês passaram do tratamento agora há pouco, às 19. Nós vamos continuar, depois no finalzinho do NED, a gente faz aquela prece gostosa, tá bom? O importante é que vocês estejam aí participando conosco, fazendo perguntas, isso é que importa. Livro dos Espíritos... Então, hoje, gente, é até bacana, dá até para ter uma boa reflexão sobre esse assunto de hoje, hein? Nós vamos falar, a pergunta é da 746 a 751, ainda na lei de destruição, mas vai falar sobre o assassínio, né? O que a espiritualidade pode nos dizer com relação a isso? Como é que é visto, né, pelo mundo espiritual? Tá bom? Vamos então, lá. Eu acho que é importante hoje uma reflexão sobre esse assunto. Então, vamos assistir. O vídeo tem 2 minutos e 16 segundos. 2 e 16 é muito pequeno, né? Por causa são poucas perguntas. Dá para a gente desenvolver bem, mas a participação de vocês é muito importante também. Vamos assistir o vídeo todos juntos? E vai avisando o pessoal para entrar no NED. Vamos lá. Capítulo 6. Lei de Destruição. Assassínio. Perguntas 746 a 751. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime, pois aquele que tira a vida ao seu semelhante corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Deus desculpa o assassínio em caso de legítima defesa? Só a necessidade pode desculpá-lo. Mas se o agredido puder preservar sua vida sem atentar contra a do agressor, deve fazê-lo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não. Quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Como se explica que entre alguns povos, já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. O espírito superior em inteligência também pode ser mau. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. Bom, vamos lá, galera. A gente tem que entender o seguinte: quando se fala em assassínio, aí fala em defesa própria, a gente fala até, existe até não deixa de ser um assassínio quando tem aqueles duelos, né? Porque ou você mata ou você morre. Então, alguém vai perder a vida. Então, primeira coisa que nós temos que entender, não sei de que forma, porque cada um de nós temos um compromisso, um projeto reencarnatório e temos os nossos ajustes, né? Mas não a morte, tirar a vida de alguém não está dentro das leis universais. Ponto final. Isso não é programado, você quer dizer, não é programado. Não é programado. Não tem programação você tirar a vida de alguém. Não tem programação. Mas como é que eu me safo? Não sei. Porque funciona assim. Por que eu falo que não sei? Porque eu sempre reforço. Nós hoje somos quase 30 bilhões de espíritos num planeta como um todo. 6 tira fora, que são aqueles que já não reencarnam mais. Então, nós temos 24 bilhões de espíritos praticamente para fazer circuito com essas raças. Cada um é um projeto diferente. Cada um é uma forma diferente de resgatar os seus compromissos.
Mas não está dentro do seu compromisso de falar assim, mas ele me matou na outra encarnação, então eu tenho o direito de matar nessa. Não está escrito isso. Então, eu tenho o direito de matar nessa. Não. Você tem que ajustar isso aí, porque se ele te matou na outra encarnação, provavelmente você também deve ter aprontado alguma coisa na outra. Porque não existe esse conflito, essas desavenças sem motivo. E normalmente, é assim, não são todos os casos, mas normalmente o ódio vem vai contra pessoas que já nos foram nossos afetos. Quanto mais você gosta de uma pessoa, mais aquilo que ela faz contra você, mais te machuca. Então, é proporcional, né? Aquelas pessoas que você admira, que você ama, que você respeita, e ela te trai, né? Emocionalmente. Aí você começa a criar um ranço, e isso começa a ser alimentado. Então, quando, que nem falou, que disse assim, mas você vai tirar a sua vida, né? Ele vai tirar a tua vida, ou você tira dele, é uma escolha. Viu o que eles falaram? É assim, não é bem assim, né? Você tem que evitar ao máximo de não matar o outro. Não sei, corre, né? Foge, se esconde, né? Tipo coisa assim. Então, o assassínio, ele nunca é aprovado pelas leis que regem o universo, inclusive dos animais. Caça, né? Está aberta a lei do esporte da caça, né? Isso não é louvável. Não tem punição, porque, né, o homem continua sendo um predador maior, né? Se alimentar da carne, meu querido Wilson Trindade, um grande abraço para esse meu amigo, nesse momento ele endossa embaixo, assim ele reconhece firma, né? Nós não precisamos tirar a vida do nosso semelhante, essa centelha divina que está ainda no processo animal, né? Nós não precisaríamos, mas faz parte ainda da nossa infantilidade espiritual. Não, faz parte do nosso processo espiritual e também físico. Físico, orgânico, que ainda exatamente. sentimos falta da da carne, proteína, né? É verdade. Isso a própria espiritualidade fala sobre isso. Mas, nós aos poucos vamos, né, nos desvinculando. Eu queria te fazer uma pergunta sobre esse assunto, não sei se vocês já perceberam, ele está falando exatamente esse processo que ocorre quando a gente chega a um assassinato antes, sim, né? Sim. Quando a gente chega a vias de fato. A intensidade das emoções determina, muitas vezes, algum tipo de desequilíbrio nesse sentido? Por exemplo, eu tenho muito amor por uma pessoa, mas é um amor demasiado. Eu tenho muito ódio por uma pessoa, mas um ódio demasiado. Essa intensidade, ela pode ser determinante para... Claro. Porque às vezes que a pessoa que ama demais, às vezes até com um processo de posse e de... né? Poxa, você é totalmente... eu não vivo sem você. Eu não vivo sem você. Minha outra isso tem a ver, isso pode gerar e levar a pessoa a fazer um processo... Sim, mas só que tem um detalhe, gente, isso não é amor, né? A gente é bom explicar bem isso, né? A gente corrompe, eu matei porque amava demais, ou eu sufoquei porque amava demais. Aliás, a gente escuta muito isso, né? Exatamente. Que a gente mata porque amava demais. Amava demais. Isso não é amor, isso tem outro nome, chama-se posse, né? São pessoas ou psicóticas, uma pessoa psicótica, ela também é dominadora, né? São pessoas que querem dominar, que acham que o outro é parte dela, ou seja, é dela, são pessoas de posse. Então, essa conversa de que matei por amor, do que eu, bati por amor, quem ama não machuca, simplesmente ama. Sabe que, outro dia eu fiz uma palestra desse exemplo, sabe como é que o amor? O amor é o seguinte, dois casais super perfeitos, ele chega todo dia, já estou casado há 10 anos, ele chega todo dia com umas flores e um bombom, e ela já preparou o almoço e o jantar dele. E os dois são carne e unha, como a gente chama, maravilhosamente, a gente se ama demais, não sei o quê. Um dia, eu vou falar mulher, porque eu sempre puxo sadia para o lado dos homens, já que já me escutou essa minha exposição. A mulher, depende, quando o marido chega, ela está meia cabisbaixa. Aí, mano, o que foi, amor? Não, eu preciso conversar com você. Você está aqui na cama, vamos bater um papinho. Ele já ficou meio preocupado, né? O que aconteceu? Não sei o que acontece. Você sabe que eu te amo, né? Lógico que eu sei. Você me ama e eu te amo demais também, pois é. Aconteceu eu de repente conheci uma pessoa
e sinto que também a amo. Só que eu não vou conseguir ficar com ela e com você, porque não é do meu estilo e eu amo você demais, não vou te machucar. Então, mas eu preciso com aquela pessoa. Sabe o que é amor? Ele abaixa a cabeça, chorar até e falar: você está feliz? Tô. Não, eu estou feliz. Então, se você está feliz, eu também, apesar do meu sofrimento, eu quero a sua felicidade. Vai e os dois sejam felizes. Isso é amor. Agora, fala para mim, né? Quando eu contava essas histórias só que do marido, as mulheres até se mexem na cadeira, né? Mas é verdade. E nós como machistas que somos, é ruim a mulher falar coisas da minha cara. Então, o que acontece? Isso é o amor. Agora, fora disso, não é você sufocar a pessoa, você agredir a pessoa, você matar a pessoa, você não deixar a pessoa ter vida. Quem ama, deixa o outro ser feliz. Quem ama, liberta. Liberta, exatamente. Quem ama, falou liberta, bem, José. Né? Quem ama, liberta. Se a pessoa gosta de fazer uma coisa, né? Coisas que eu digo naturais, né? Mas gosta de fazer, se sente bem fazendo aquilo, né? Não tem que podar, mesmo porque nós não temos direito sobre ninguém. Né? E outra coisa, as pessoas estão conosco, mas não são nossas. Mesmo porque, após o desencarne, quem garante que você vai encontrar com ela no mundo espiritual? Não tem como você avaliar isso. Então, amar, quem ama, simplesmente ama. É isso aí. Ó. Vamos só dar um oi para a Cal Borges, que está entrando. Oi, a Rosemary Caetano também, aqui trabalha, que vem aqui, é frequentadora. Delmira Ciccone, sua esposa, está vindo aqui. Angela Miri, né? Rita de Cássia, seja bem-vinda, boa noite. A Aurênia fez um comentário interessante. Por exemplo, eu, numa encarnação anterior, assassinei deve ser uma pessoa. E eu posso pedir para resgatar esse delito passando pela mesma situação, isto é, ser assassinada, Nilton? Me explique. É assim, pode, você até pode, mas pensa bem comigo, Urânia. Eu matei uma pessoa. Você matou aquela pessoa, tá certo? Você pode pedir, porque nós somos crianças, queremos nos resgatar de alguma maneira, ou seja, o meu remorso está muito forte, eu quero sofrer o que a pessoa sofreu. Mas, pensa assim, alguém vai ter que me matar. Se alguém vai ter que me matar, essa pessoa está se comprometendo com esse processo. Mesmo você que no mundo espiritual, nós temos muito isso, você sabe disso, né? Que no mundo espiritual nós temos uma visão totalmente diferente quando nós encarnamos e criamos, né, o véu do esquecimento. Será que quando você estiver reencarnada e a pessoa te matar, você vai verdadeiramente aceitar isso? E lembre disso, você vai ter um grupo de pessoas que te amam, né, seus amigos, que vão gerar uma energia negativa de ódio sobre essa pessoa. Olha só a carga que essa pessoa vai receber. Tá certo? Se foi a pessoa que você matou na outra encarnação, você está tendo a oportunidade dela de falar: não quero, ela matou, tudo bem, mas eu perdoo ela, perdoo ela pelo que ela fez. Ou se não perdoo, mas matar eu não faço. Né? Então, assim, eu vou ser sincero, é uma visão macro que eu estou tendo aqui, né? A gente não pode tentar livrar os nossos problemas comprometendo o outro, né? Então, mas eu aceito, estamos abertos aqui, alguém que discorda, né, ou tem uma opinião, eu fico aberto aqui a ouvir. Mas da minha visão, pedir, como a gente pede, sabe por quê? Porque o remorso é tão grande, ele dói tanto, mas a gente pede qualquer coisa. Funciona talvez da forma que tem coisas que a gente já não tem mais dentro, não faz parte da gente. Sim. Né? Então, esse crescimento nosso, quando nós nos deparamos com isso, que no caso seria a vingança, né? Sim, a vingança. De repente a vingança ela já não fala tão alto dentro da gente, então a gente acaba não passando por isso, né? E a Edemir Martins está dando boa noite, Edemir Martins Vasques, e a Urânia está dizendo que concorda com você. Concorda com você. É porque você é uma pessoa muito inteligente. Não que eu seja, estou falando de você, não de mim. Tá certo? Ok. O que mais que a gente pode falar sobre isso? Tem mais alguma coisa? Eu acho assim, uma coisa que a gente pode falar, porque falou do infanticídio, né? Mas não tem essa, gente. Se matou eu sei que dói ver alguém fazer barbaridade com uma criança, né?
é muito dolorido, a gente sabe disso, é muito dolorido. Mas na guerra tem assassinato também. Exatamente. Na guerra, você tem uma guerra, né? As crianças morrem. Mas, na realidade, o ato, seja de uma criança, seja de um idoso, ele está bacana o que o Livro dos Espíritos fala, que tira a oportunidade, né, de que interrompe a oportunidade que tem de a pessoa espiar. Aquele pessoal na Urânia, não, desculpe, na Urânia, é isso? O quê? Na Rússia, Ucrânia. A Ucrânia. Chamei Urânia de Ucrânia, desculpe, Urânia. Da Ucrânia, você vê o pessoal da Rússia joga uma bomba numa parte residencial, num prédio residencial, onde tem várias crianças e elas morrem. Isso não é assassinato? Assassinato, com certeza, assassinato. Inclusive, as guerras, o próprio Livro do Espírito, ele fala, né? Nós tivemos semana passada falando sobre as guerras, que apesar de ser uma necessidade de se defenderem, né, digamos assim, mas o espírito vai ter que responder pelo que fez. Eles falam sobre isso. Né? Mas eu estou numa guerra, o cara vem com um fuzil me matar, tudo bem, você se defende. Mas você tem que responder pelo que você está fazendo. E é uma realidade. Porque são opções, né? São opções. Você sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, os pais ficam honrados quando o seu filho de 16, 17 anos vai para a guerra. Né? Hoje o Brasil é outra cultura, a gente foge dela. E isso significa o quê? Que as migrações, né? A gente fala muito de transição planetária, né? Entre mundos, aquela história, para poder o espírito evoluir. Mas existe eu costumo dizer que é transição societária, não planetária. Mas assim, isso acontece aqui. Entendi. Da transmigração dos espíritos de um país para o outro. É isso aí. Gente, a gente vai falar mais. Eu não escutei, a Alcina não fez nenhum comentário e tal. Alcina, faça um comentário, tá? Se você não concordar com alguma coisa. A gente precisa muito da colaboração de vocês aí. Maria Margarida está entrando. Boa noite. Um abraço, Maria. Gente nova aí entrando, né? Sejam bem-vindos, viu? O NED aqui faz parte, você pode fazer perguntas, concordar, discordar e contribuir. Então, pessoal, trabalhadores da casa, vamos contribuir. E hoje, gente, Heloísa, Alcina, Urânia, vamos contribuir. E hoje nós temos a segunda parte, perguntas. Que é que nós vamos começar agora. Isso. Se você tem alguma dúvida durante o intervalo, durante o decorrer, tiver alguma pergunta para fazer, agora é a hora. Tá bom, gente? Isso aí. E aí a gente vai começar a tirar as dúvidas aí, porque é muito importante a gente tirar dúvidas. Você assiste um programa desse, você tem dúvidas, você quer falar, você tem vontade de perguntar, que nem aconteceu, né? Já aconteceu várias vezes. Por favor, aproveitem agora. Mas nós vamos dar o pontapé inicial, que nós juntamos algumas perguntas de pessoas que mandam pelo WhatsApp para mim. Eu recebo uma média, mais ou menos, de 40 a 50 mensagens do WhatsApp. Você sabia disso? Por causa do tratamento. Pessoas que estão no tratamento, você que está na página do tratamento, né? Eu tenho recebido mensagens e as pessoas fazem perguntas. Algumas, quando são problemas sérios, assim, a gente manda para o pessoal do atendimento fraterno e outras a gente responde. E uma delas é essa aqui, ó. Uma delas, assim, que tem saído muito, é a pergunta dizendo assim, irmãos que se odeiam, qual é o papel dos pais? Por que os irmãos se odeiam, Newton? Olha, papel dos pais, né? Eu já vou falar os irmãos. O papel dos pais são mediadores. Mediadores. Por quê? Porque todos nós sabemos, cansados de ouvir sobre isso, que a família é o laboratório de reajuste. Né? Os pais, esses irmãos que se odeiam, provavelmente, né, cada caso é um caso que eu falo, provavelmente tem uma animosidade e já não é de hoje. Já vem trazendo essa... E se eles hoje são irmãos, é porque já melhorou muito. Né? Porque tem momentos que não daria nem para ficar. Não dá, tem momentos que o ódio é tão grande que o campo vibracional não bate. Inclusive, é tipo assim, eu odeio tanto ele que eu fico longe dele, né? Porque até a própria espiritualidade, em muitos casos, afasta o projeto reencarnatório para eles poderem se ajustar e para ele retornar, porque não existe padrão vibracional que consiga. Então, é ajuste.
E assim, quanto mais próximo, consanguinamente, nós estivermos, é que há mais conflito. Ok. Mais conflito. Então, o que acontece? Os pais, normalmente, eles vão conciliar, né? Eles permitem que a mãe e o pai concordam que, de alguma maneira, eles venham na família para poder apaziguar o problema. Ah, mas o pai quase não interfere, quase não fala nada, mas a vibração, porque, gente, prestam bem atenção. A gente ouve muito assim, a palavra tem poder. A palavra não tem poder, gente. O que tem poder é o que emana a palavra, é o sentimento, a emoção. Eu posso não falar nada. É como a prece. Uma prece, bem dito Zé. Eu posso até não falar coisíssima nenhuma, mas estou jogando petardos de energias negativas que estão perfurando o campo áurico da pessoa e estão indo direto no chá cardíaco. E às vezes eu estou na minha lá quietinho, mas estou queimando o cara. O cara está se insuflando porque a minha energia está negativa. Então, o pai e a mãe, né, que normalmente criam um processo de afetividade pelos filhos, de amor, essa energia que o pai e a mãe, principalmente a mãe, né? Principalmente a mãe, emana para os filhos, preocupado com a situação deles, pode até não ter o dom da palavra, pode não falar nada, ser uma mãe, assim, sem pulso, né? Mas esse amor que ela emana está amenizando o problema, está balsificando os dois irmãos. Né? Então a gente tem que ter. Agora, é uma programação? Eles resolveram, eles se encontraram para criar um sentimento de perdão, um sentimento diferente. Sempre é uma. Tudo é uma. Gente, não dá para a gente imaginar hoje, quase o terceiro milênio, já dentro das doutrinas, não só espírita, como a própria Igreja Católica já está aceitando um pouco, né, esse lado espiritual das coisas. Não dá mais para achar que o acaso existe. O acaso não existe. As famílias são moldadas, e é tão perfeito o nosso projeto reencarnatório, ele só deixa de ser perfeito quando a gente acaba recusando, né? A gente aceita passar por um processo, mas chega aqui e a gente não quer saber. Então, mas é tão perfeito que não é tipo assim 1 ano, 2 anos, é décadas, porque você tem que ajustar um a um, e fazer com que todos, essa peça desse tabuleiro familiar, o pai, a mãe, né, tem que haver um consenso, depois os 2 irmãos que não se dão, tem que chegar um momento que eles decidirem, não, tá bom, eu vou aceitar nascer do lado dele, porque ele pode fazer, eu não vou, ao ponto de muitas vezes abortar, porque tem um aborto a caso. Gente, vou falar de novo, não é uma coisa para se levar a ferro e fogo, mas muitos abortos natural são um espírito que desistiu, porque a gente pode desistir, a gente pode desistir no meio do caminho, não quero mais brincar, e sai fora, entendeu? Eu vou falar de novo. Então não é isso não. Cada caso é um caso. Perfeito. Tem um comentário da Urânia Trudes falando sobre, estávamos falando do assassino, né? Todo mal que fazemos ao nosso próximo, com certeza nos atingirá mais cedo ou mais tarde. Perfeito. Temos que reparar. Isso verdade. Perfeito, né? Urânia. A Rosalina Basílio também está... O que acontece com uma pessoa que se mata? É o suicida, né? O suicida. Seja Seja verdadeiro. Sabe por quê, Newton? As pessoas criam também uma situação. Depende muito do tipo de suicídio, depende da intenção, não é isso? Fala para eles. Por isso que eu falo que a gente não pode levar a coisa a ferro e fogo. Quando o suicídio começou a ser divulgado, porque o suicídio existe desde a época de Jesus. O próprio Judas se suicidou, né, quando viu a bobagem que fez. E antes, muito antes. Então, o que acontece? Quando hoje o suicídio, que é praticamente a cada 25 segundos, uma pessoa tenta se suicidar no mundo, e a cada 40 consegue, né? Pessoas conseguem. Então, isso ficou uma pandemia. Hoje, o suicídio é uma pandemia maior do que esse estudo do Covid. Nós estamos preocupados com o Covid, porque todo mundo fez aquele alarde, mas ninguém faz o alarde do suicídio, porque tem medo de falar sobre isso, e alguém vai decidir fazer. E não é assim que funciona. Tem que ficar atento, porque é uma pandemia.
Não podemos deixar essa... Então, o que acontece? O suicídio, quando começou essa história, aí começou todo mundo a falar, não, o que é suicida, vai sofrer. Aí depois teve o Vale dos Suicidas, né? A gente viu recentemente, a própria Ivone Pereira fez um livro sobre isso, mas lembre-se o seguinte, cada caso é um caso. Há suicidas que desencarnam, né, ficam no mundo espiritual em coma, né, assim, coma induzido, e quando despertam, continuam na espiritualidade e vai se trabalhando o processo. Existe o chamado Lar de Maria, eu não sei se é mais ou menos isso, que era especializado uma colônia espiritual, deixa eu retificar, uma colônia espiritual no mundo espiritual, chamado, acho que é Maria de Nazaré, alguma coisa assim. Essa colônia era especializada para colher espíritos suicidas. E lá eles fazem todo um processo psicológico, né, mental e até físico. Porque quando você faz uma agressão para o corpo físico, você agride o perispírito. Então, a tua forma, que é, né, da forma, ela fica lesada. E você tem que recuperar essa forma para poder depois criar o processo. Sempre fica uma sequela, né? Então, há vários casos. E isso assustou muita gente que teve familiares que suicidaram. Mas, gente, não é assim que funciona. Cada caso é um caso. Ok. Né? Ivanice Barbosa Jesus está entrando agora. Delmira está falando sobre os assassinatos. Os assassinatos são fatos que ocorrerão até o mundo de provas de expiação. Ele está perguntando, né? Sim. Os assassinatos são fatos que ocorrerão até o mundo de provas de expiação? Será que o mundo de regeneração não haverá mais essas barbaridades? Boa pergunta. Excelente pergunta. Excelente pergunta, como sempre, né? Como sempre. Mas deixa eu te falar. Sim, né? Com provas e expiações, sim, porque ainda o mal prevalece. Né? Nós estamos num período... Não vou falar mal, não gosto dessa palavra. A ignorância prevalece. Então, a ignorância prevalece. No mundo de regeneração, não é que não vá haver assassinato. Por quê? Porque o que é a regeneração? Um mundo regenerado, não vai ter mais assassinato. O mundo regenerado não haverá mais assassinato. O mundo regenerado. O mundo em prova, em período de regeneração, sim, não a quantidade que nós temos hoje, mas sim. Por quê? O que é regeneração, gente? Você acaba de ir para o hospital fazer uma operação. Tinha um tumor lá benigno, tirou o tumor, você tirou o tumor benigno. Tirou, beleza, maravilha. O que o médico fala para você? Olha, de hoje em diante você não vai poder comer tal coisa, você já aquele exercício que você fazia tem que fazer mais. Ou seja, ele te dá um processo, né, um pós-operatório. E até aí. O que é isso? Eu estou regenerando. Se eu, por acaso, não atender o que o médico falou, o que acontece? Eu vou me lesionar de novo. Vai se lesionar de novo. Entendeu? Então, isso é o período de regeneração. Agora, quando no mundo regenerado, o que é o mundo regenerado, segundo a espiritualidade? É um mundo em que prevalece o bem. Não é que é o mundo do bem. O bem é o ditoso, né? O mundo ditoso, mundos felizes. Já só tem o bem, o mal já desapareceu. Mas o mundo de regeneração é um mundo onde prevalece o bem. É evidente que a ignorância vai ser de outra forma, né? Não o que nós temos hoje. Perfeito. A Inês Sobreira, aliás, Inês, manda um beijo para a Priscila, que eu vi que ela está entrando, ela está assistindo aí. Priscila, beijo, coração para você, gostamos muito de você. A Inês está falando um comentário assim, e a mãe que faz tudo por um filho e pelo outro não? E agora, como é que eu faço? Faço tudo aquele o filho preferido. O que é fazer tudo para um filho e para o outro não? Lembra daquela historinha dos irmãos lá da filho pródigo? Lembra? Aquele filho que foi embora, aí o pai voltou, o irmão falou assim, poxa, eu estou com o senhor aqui tanto tempo e de repente o senhor nunca me deu um bezerro para mim. O meu irmão ficou fora, gastou seu dinheiro, agora o senhor dá tudo para ele. O que é dar tudo por ele? E o pai falou o quê para o filho? Falou, filho, tudo que está aqui é teu. Né? Tudo que está aqui é teu. Então, isso é muito relativo. A gente ama as pessoas igualmente e diferentemente. Né? Às vezes, a visão normalmente é assim, a mãe que dá tudo para um filho
e não para o outro, é a visão do filho, né? Porque se você falar para a mãe, ela vai dizer que não, que ela dá igualmente para os dois, né? Entendi. Não é? Acontece. Não é isso? Normalmente a gente... Porque para a mãe... Só que o que acontece, a gente quando é pai e quando é mãe, a gente ama... Não vamos ser hipócrita aqui, já que eu tenho uma visão interessante, que é assim, não sei se é uma regra geral, mas quando você percebe que uma mãe está dando muita atenção a um filho e não ao outro, é talvez porque esse filho esteja mais necessitado dessa atenção. Talvez esse filho tenha mais problema, porque geralmente o filho que precisa de mais atenção é aquele que dá mais trabalho. É aquele que precisa, né? Aquele que você não consegue, por exemplo, a mãe ainda não conseguiu conhecê-lo direito, é o mais fechado. Então, às vezes tem esse caso, né? E que o outro, é óbvio, né? Que como nós somos imperfeitos, o outro fica enciumado. O outro filho fica, poxa, eu também quero atenção, eu também quero, né, o mesmo tipo. Mas a mãe, ela tem uma né? sensibilidade. A mãe tem uma sensibilidade para perceber qual é o filho mais que precisa mais de atenção. Agora, vamos ser um pouco frio aqui, vamos falar espiritualmente falando. A família é o quê? Um laboratório de quê? De resgate. De resgate. Laboratório de resgate. Agora vamos falar assim friamente, né? Não falamos emocionalmente, né? Empaticamente. Né? Vamos falar assim. No projeto reencarnatório, a mãe recebe 2 filhos, né? Ou 3 filhos, ou 4 filhos. Vamos assim, né? O processo aqui é tipo assim, não é o que eu amo mais, é o que eu tenho menos compromisso ou mais compromisso com ele de resgate. Ok. É isso? Tá, pode ser. Tá, concorda comigo? Eu costumo dizer sempre dar um exemplo, que eu gosto desse exemplo, da mãe de André Luiz, né? Quando ela recebe as 2 amantes do marido, para poder ajudar. A mãe de André Luiz vivia no mundo mais elevado. Mas quando ela reencarna no véu do esquecimento. É verdade. Né? Como é que ela recebeu essas 2 meninas? Tá certo? Então, tem tudo isso, gente. É sempre um aprendizado, é sempre uma reparação. Né? Inclusive, tem uma pergunta aqui de uma aqui que fizeram, né? Que vamos fazer a pergunta. A gente vai responder sobre isso. Só dar uma boa noite para a Vera. Marli Salgado, né? Está chamando a Maleocárdia aqui, a Marli Salgado. Maleocárdio, Thaís Abrante. Isso. Um grande abraço. Marli Salgado, de novo, Maleocárdio, ela repetiu. A Gunila, né? Nossa amiga Gunila, esperamos o seu retorno do brechó. E a Delmira fez um comentário muito interessante. Olha lá. Temos um amigo que é médico de UTI. Sempre teve a impressão que algum dia matou alguém. Uma noite ele teve um sonho fantástico, onde alguém disse a ele que estava certo, sim. Tinha vindo com um determinado destino, mas o destino escrito a lápis e com a profissão que abraçou nessa reencarnação. Veio com a borracha para mudar tudo. O que vocês acham disso? Olha, você, como sempre, Delmira, dando uma... É assim, é o ponto, né, no assunto. É isso aí, gente. Não é porque você matou muita gente que muita gente vai lhe matar você. Quantas vidas esse homem não vai salvar? Quantas vidas? Talvez, provavelmente, até salve a vida daquele que um dia matou. Porque as leis divinas, elas não são cruéis, não é lei ferro e fogo. Ela nos dá possibilidade. E isso que você falou, é assim, foi uma gota de um oceano de palavras. Eu não sei se vocês podem me ajudar, tem aquela série que estava passando na Globo, inclusive está no Globoplay, lá no Globoplay, uma série do médico, e mostra o quanto o médico, desculpe, gente, eu não lembro agora da série, mas, por favor, me corrijam aí se eu lembro que ele sofria muito, porque não conseguia salvar, muitas vezes, e muitas vezes, durante essa série que eu assisti, inclusive está lá no Globoplay, não estou fazendo propaganda, nada, não estou ganhando nada com isso, consta em momentos que ele acha que ele permitiu, que ele assassinou, porque ele não conseguiu. Ele sentia-se uma culpa muito grande, entendeu? Depois me lembre qual é o nome da série, eu não lembro agora, mas passou alguns capítulos na Globo, mas está no Globoplay lá.
A Marli Salgado está fazendo a seguinte pergunta. O filho preferido é aquele que casa e convive e que está doente, que cure, que trabalhe, que descanse, por aí. O que estiver precisando mais de atenção da mãe será o preferido. Conta também a afinidade de espírito, eu acho. É isso mesmo, exatamente. É o que o Zé falou e que eu completei. A mãe tem o feeling de olhar o filho e entender as necessidades dele. Não é que ela não ame o outro, né, ou a outra, mas na realidade ela sabe que aquele precisa de mais atenção. Deixa eu só agradecer. Sob pressão. Tá? O The Good Doctor é o do autista, do médico autista. Não é esse. É o Sob Pressão. Muito bem feito, por sinal. Uma série brasileira, com a realidade brasileira, mostrando o SUS, mostrando falta. Olha, está faltando gás, está faltando isso, está faltando aquilo. Bacana, hein? Você não assistiu ainda? Não assisti ainda. Sensacional essa série, mostrando a realidade brasileira. Quando a gente assiste uma série americana, The Good Doctor, como tinha na época as outras séries também. Aquele médico, tem um médico muito fã. Tem. Agora. Era tudo, não faltava nada, não tinha problema. O do Sob Pressão, a palavra está certinha essa, é sob pressão. É uma realidade. É uma realidade. E ele fala, olha, vamos improvisar aqui uma borracha, uma coisa incrível. E aí ele se sentia culpado, ele achava que ele estava realmente... Né, ele passava mal à noite. Assistam, vale a pena. Uma série ótima, a Marli Salgado está falando aqui. A Sueli Manfred está falando aqui o seguinte: a mãe ama seus filhos igualmente, só que existe a afinidade. Como tudo flui maravilhosamente bem. Com o outro, não. Ele não entende. Essa é a minha opinião. Verdade. Não, Sueli, é que eu falo, tudo se encaixa, né? Tudo que se encaixa que falou. Você comentou sobre a afinidade, é o que nós comentamos aqui, né? A afinidade espiritual, porque queira ou não queira, é um resgate, né? É um resgate dos dois, só que um mais forte do que o outro, né? E a mãe que fala, a mãe sempre tem o feeling, né? Sempre tem a percepção. É isso aí, Sueli. Parabéns, é isso mesmo. E aí a Marli Salgado está falando que a série é ótima. Ela é ótima mesmo. Talvez uma das poucas séries brasileiras que eu possa realmente recomendar. É uma série muito, assim, mexe com você, né? Vamos para outra? Vamos para outro assunto? O que você acha? Podemos ir? Bora. Vambora? Vamos lá. Bora lá. Nós estávamos falando dos irmãos que se odeiam, agora a gente vai para mais um assunto aqui, ó. Aborto espontâneo é desistência do espírito que iria reencarnar? Vamos falar do aborto agora. Eu vou aceitar, porque isso está nos livros também. É assim, ó, sim, porque eu posso, assim como eu posso, dentro do meu livre-arbítrio, né, posso me suicidar, apesar que não é só assim, cegar um ar e botar a cabeça a estourar, depende de um monte de fatores, mas eu também posso desistir no meio do caminho. Eu posso chegar e falar assim, não dá. Por exemplo... O espírito pode desistir da sua tarefa, ele pode recuar. Pode recuar. Até na convivência com a família. Mas a mãe, ela não pode se sentir assim, fraca, sei lá, ela pode se sentir, poxa, será que eu não sou capaz de ter um filho? A mãe não pode ter problemas? Sim. E, inclusive, isso também serve como aprendizado para a mãe. Por que eu falo? Nada que acontece é por acaso. Né? Existe a possibilidade Aí o que acontece? Fortalece a mãe, que ela perde aquele filho, fortalece de ter filho, vai fazer tratamento e assim por diante, por causa do aborto espontâneo. Então, pode ser que o espírito, de repente, desistiu. Pode ser. Pode ser também que o aborto seja uma lição para a mãe, que agora quer muito ter um filho, porque na outra encarnação ela não quis, ela até abortou, até teve um monte de... Abortou de uma forma não... Porque é por isso que eu falo, gente, a gente tem muito que refletir com aquelas situações. Não é porque abortou, né, um aborto provocado, que a pessoa vai ser punida. Depende muito da circunstância, depende muito do porquê, ou seja, as atenuantes, né? Não falo os advogados, depende da atenuante. De repente, ela aborta que não quer, que teria um projeto com o espírito, né? Para dar oportunidade para o espírito reencarnar, e de repente ela não quis.
por vários motivos, né? Abortou. Tá. E é evidente que a espiritualidade não, né, não orienta, mas ocorreu, abortou. Dependendo das circunstâncias e atenuantes, ela vai, numa outra encarnação, não ter filho e querer ter. Ela vai passar a encarnação toda tentando ter filho e não vai ter. Para quê? Para valorizar aquela importância de ser mãe, que ela teve numa encarnação e não quis. Né? Ou não, uma outra, ou até na atual, que pode a criança, a mulher também, de repente, ter um compromisso de ter assumir um compromisso com algum espírito e não quis, e não descumpriu esse compromisso. E talvez, quando ela decidir ter, não vai conseguir ter. Ok. Né? A Marli Salgado está falando o seguinte: eu tive um aborto em 2011 e por muito tempo me sentia culpada. Livro dos Espíritos me ajudou muito com algumas respostas. Depois de 4 anos, engravidei novamente e hoje, com 6 anos, às vezes penso, será que pode ser o mesmo espírito de 2011 e por algum motivo se recusou? Pode ser que sim, pode ser que não. É que nem eu falo, viu, Marli? É muito temeroso a gente decretar alguma coisa, avaliar alguma coisa. Pode ser, pode. Agora, o importante é não se culpar. Né? Você falou assim que você teve um aborto, mas esse aborto foi espontâneo? Não, né? Pelo que eu entendi, não, né? Foi um aborto que a gente estava falando sobre aborto. Não, ela teve um aborto, então deve ter sido espontâneo. É espontâneo, né? Isso, teve um aborto. Então, ela não fez o aborto, entendeu? Entende? Então pode ser um problema genético seu, né? Que de repente, eu vou falar alguns casos, tá? Alguns casos. De repente, você, no momento em que esse espírito encarnar, que estava havendo esse processo de reencarnatório, as equipes técnicas observaram que tinha algum problema genético que ia prejudicar a parte orgânica dessa criança, ia atrapalhar o espírito. Então abortou, né? E depois, quando você estava preparada, né, você vai e tem a criança de novo. Um caso. Outro caso, você pode ter o espírito que você tinha, né, desistiu, não quero mais, estou fora, não quero não, acho que é minha encarnação, não quero ver com você, com ele mesmo não vou passar por isso de novo, não sei o quê, e desistiu. Né? Então, esses são os 2 casos. Ou então, o terceiro caso seria justamente isso, que você não tivesse preparada na época para ter uma criança em função de algum projeto reencarnatório que você assumiu. Ou seja, pode ser uma dessas opções que tem que avaliar. Muitas outras, né? Então a gente, porque eu falo, cada caso é um caso, né? Agora polêmica. Luciana Garante está nos trazendo uma polêmica aqui complicada, hein? Mas não é tão complicada assim. Qual a opinião de vocês do direito da mulher em determinados casos querer fazer o aborto? A minha opinião, não vou falar espiritual, a minha opinião... A doutrina tem a sua opinião? Não, a doutrina tem, claro. Tá, você vai dar a sua ou vai dar da doutrina? Não, agora eu falo da minha, porque a doutrina até a Luciana Garante conhece, mas eu vou depois falar. A minha opinião, eu sou contra aborto. Eu sou contra aborto. E quando eu falo aborto, até a pílula no dia seguinte, porque, de repente, já houve a fecundação, o óvulo, né, já está fecundado, porque... Eu vou falar rapidamente, porque as coisas juntas, é mais ou menos assim, quando a concepção, a gente fala muito de concepção do esperma, o óvulo, zigoto. Não. Para mim, a concepção é quando, no mundo espiritual, a minha mulher e eu concordamos com aquele espírito reencarnar, porque ali eu estou criando uma expectativa para ele de felicidade por poder reencarnar e nessa reencarnação resgatar toda aquela dor que ele tem no peito, de poder resgatar os seus compromissos. Então ele já está eufórico, ele já está feliz, ele já nasceu, ele já reencarnou espiritualmente, não fisicamente. Então ali eu já criei uma concepção, isso é uma visão particular minha, né? Então, quando você vai para o dia seguinte, que às vezes pode estar ou pode não estar, eu sou contra. Particularmente sou contra. Quer evitar, é o direito de cada um.
E o que a doutrina fala? Agora, a doutrina é totalmente contra. Totalmente contra. Mesmo em caso de estupro? Ela fala, inclusive... Mesmo em caso de estupro? Sim. Ela fala em assassinato, né? Ela fala que é um assassinato. Assim, ela é completamente contra. A doutrina ela é completamente contra. Ok. É só para a Marli Salgado estar falando que foi espontâneo, tá? Aquilo que nós tínhamos dúvida. Mas vamos ver, a Rosalina está colocando alguma... Deixa eu dar uma lida aqui. Eu tive um aborto espontâneo, quase entrei em depressão, me senti culpada, mas depois que o médico disse que ele estava sendo gerado sem cérebro, acredito que Deus permitiu isso acontecer para o sofrimento ser menor. Hoje eu tenho 4 filhos, os últimos são 2 meninos gêmeos de 9 anos. Perfeito, é mais ou menos isso. E você sabe que, às vezes... Como é que funciona essa coisa do sem cérebro? Então, é só orgânico. É só orgânico? É só orgânico. Quando é sem cérebro, é só orgânico, é só massa orgânica. Sim. Tem um porquê, tá, eu digo gente? No porquê que espiritualmente é isso que ela falou mesmo? Espiritualmente é isso que ela disse? Isso amenizou, isso veio para amenizar o sofrimento dela? Sim. É assim, as crianças que estavam com você, eu gosto de falar exemplos, né? Exemplos. Fossem espíritos que precisariam reencarnar e não estavam encontrando a família para reencarnar. E quando houve esse caso, foi um estímulo para você permitir que eles reencarnem sua família. Não estou falando que gente, estou só dando exemplo. É um caso. Ou então, essa massa orgânica que ia nascer, preparou o seu organismo, o seu útero, estimulou a sua parte fértil para ter os seus filhos, entendeu? E esse é um dos casos. E outros casos também é um alerta, né? Um alerta de você realmente ter, né, essa necessidade de ser mãe. Marli Salgado que entendeu a resposta e gostou. E a Delmira dos Santos está falando assim: em um casal que queria muito um filho, tiveram 4 abortos. Podem ser que os 4, o mesmo espírito, estou certo? Não dá para saber, Delmira, né? Não dá para saber. Realmente, não dá para saber. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser até que sim. Depende de onde está o aborto. Veja bem, você sabia que pode, não vou dizer que é o caso, mas vamos dar um exemplo. Esse é exemplo só. De repente, o casal ou a mãe, né? Normalmente a mãe deu um valor. A Delmira só está completando que esses abortos foram espontâneos. Tá? Espontâneos. Então, veja bem, aborto espontâneo, alguns casos, o aborto espontâneo pode ser, que eu falo, o espírito desistir, eu vou, não vou mais, eu vou, não vou mais, eu vou, não vou mais, assim pode ser. Mas também principalmente é fazer com que a mãe sinta a necessidade de ser mãe, valorize Concordo com você. Entendeu? Valorize, por algum motivo ela valoriza, porque o cara, imagina no quarto o quanto ela quer, né? Eu vou falar um negócio aqui, sabe o que pode fazer? Adotar. Também, a adoção. Adoção, entendeu? A adoção também. Mas nesse caso dos quando a pessoa adota, sempre vem, nesse caso dos 4 abortos, também pode ser que o espírito, talvez, pode ser o mesmo. Pode ser que naquele momento que ele veio, já estivesse preparado, já estivesse pronto para... Se eu estiver errado, me corrija. Não. Zé, sabe que eu não vou dizer que está errado? Porque não tem como saber. Pois é. Pode, eu vou falar uma coisa absurda aqui. Aí fala assim, eu vou encarnar, eu estou com medo. Encarna, cara. Tá bom, vou encarnar. Aí eu começo a reconstruir o meu projeto. Como tudo que fazemos, temos insegurança. Aí eu falo assim, caramba, eu vou passar por isso de novo? Não, eu não quero mais, estou falando, não quero brincar mais, sai. Aí ele passa um tempo, cara, mas é mesmo, né? Bem que eu podia, né, Zé? Pô, que bobagem. Eu vou assim. Eu estou enlouquecendo a ideia que pode ser. O cara vai desistir. A gente não faz isso, né? Luísa Soliman, boa noite, amigos de fé. Aí, esgotou o assunto ninguém vai falar mais sobre isso. Vamos embora para o próximo aí, né? Isso aí é o pessoal que tem mandado para a gente. Se quiser fazer a sua pergunta, não tem necessidade de ser do assunto. Pode fazer a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida. Olha aí o bicho pegando, gente. Olha aí. O espírita pode fumar e beber? O espírita pode fumar e beber? Porque... Aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem um colega nosso, um orador, que ele foi numa casa espírita, e ele foi assim...
muito bem recebido, né? Porque como é que é muito bem recebido? Primeiro que ninguém sabia que ele ia fazer a palestra, mas já estava marcada a palestra. Aí ele chegou lá e falou assim, ó, o senhor senta aí e espera. Ele ficou esperando mais ou menos uns 20, 30 minutos. Aí depois ele falou assim, agora o senhor vem por essa sala. Ele entrou na sala, todo mundo fumando. Atrás dos bastidores, tinha um fudor no centro espírita. Aí ele falou, mas eu não estou entendendo nada. E aí, depois disso, ele falou, eu não volto mais. Por quê? Porque na hora que foram apresentar, ele falou assim, qual é o seu nome mesmo? Uma indelicadeza, né, grande. Afinal de contas, o espírita ele pode fumar e beber? O espírita pode fumar e beber. Pode. Mas não deve, né, gente? Não deve. Por que que não deve? Porque é assim, todos nós sabemos que o trabalhador espírita, seja passista, até aquele que dá água fluidificada para as pessoas. Vamos falar no macro, como é que funciona as colônias, a nossa casa espiritual. Todos nós trabalhamos com energia o tempo todo, o passista, o dialogador, aquele que recebe, a pessoa que leva a coisa com água, né? Então, o que acontece? Quando eu fumo, quando eu bebo, eu intoxico o meu organismo. Automaticamente, as células, as mitocôndrias, né? Aquela película que fica em volta da célula, ela se intoxica e ela emite ectoplasma, né, Zé? O Zé faz muito bem nisso aí, né? O ectoplasma ele vem das células. Sim, das células. Sim, das células. Então, se minha célula está com nicotina, com álcool, mas eu fumei há 3 dias atrás, não importa. O fumo leva 10 anos para sair do organismo. O álcool, 3 a 4 dias. Se nós contaminamos o nosso corpo com pensamentos, energia que cria, porque o pensamento, pega lá no Livro dos Espíritos, o pensamento é energia em movimento. Se nós contaminamos, imagina aquilo que é direto, que é um fumo, exatamente. Né? E o cara, aí eu já sei a pergunta que você vai fazer para mim. Captei aqui, ó. Sabe que eu sou telepata, né? Fiquei 5 anos no Tibete lá com os monges, ele me ensina, sabe disso? Você vai falar assim, mas vem cá, e os preto velho que fumam, bebem? Na Umbanda, vamos para a Umbanda agora. Muitos de vocês já participaram, já viram, né, o trabalho de Umbanda e sabem. Inclusive tem aquela história, né, que a pessoa está bebendo, mas diz que ela nunca fica alcoolizada. Que parece que aquilo é dissolvido. Agora, explica para eles. Não, então, sabe como é que funciona lá? Funciona assim, ó. Você pode reparar que uma boa casa espírita, eu não estou falando. Você pode reparar que o médium lá, ele bebe 1 litro de cachaça. 1 litro de cachaça, ele isso bebe, mesmo. e não fica bêbado. E quando a entidade vai embora, né, desloca, né, a vibração dela, ele nem cheiro da boca ele tem, nem de cigarro, e muitos nem fumam, viu, gente? Por quê? Porque existe uma bolsa ectoplasma, uma bolsa, que quando o espírito ele não é que ele sai dentro do médico, isso não existe, mas a hora que ele remove, ele assim, desvincula, ele leva essa bolsa embora. Entendeu? Eu falo bolsa para vocês entenderem melhor, né? Como se fosse uma bolsa. Então, a cachaça, o fumo, ela fica dentro dessa. E ele simplesmente sai, leva embora. É um processo de ectoplasmia também, não deixa de ser ectoplasmia, porque ele cria uma energia. Mas é muito, hoje em dia, vocês podem perceber que está havendo muito pouco, né? A parte desses trabalhos de Umbanda, Candomblé, já está diminuindo bastante. Está mudando isso. Né? Isso é verdade que você está falando. Eles estão mudando, mas ainda tem aqueles tradicionais. Sim. Agora, Jesus não tomava vinho? Pois é. E agora? Mas por que Jesus tomava vinho? Boa pergunta. Porque, na realidade, pô, eu não sei se ele tomava, né? Eu não estava. Se eu estava, eu não me lembro. Não, você deve ser daquela época. Devo ter jogado pedra na cruz, quer saber? Era para virada. Então, mas é assim, por que Jesus fazia isso? Porque ele falou uma coisa assim, eu não vim mudar as leis. Então, dentro dos costumes, Jesus, ele seguia os costumes, para não agredir. Ele fazia isso por respeito. Né? Mas Jesus não se embebedava. Ele comia nas ceias. Né? E outra coisa, pelo que tem dentro
das escrituras, ele bebeu na última ceia. Foi, Na última ceia, não foi simbolizando isso aqui é meu sangue, né? E esse é meu corpo, é o pão e meu sangue. Mas não se tem história. Agora por tabela, a gente está falando do espírita, e eu falo assim, o médium, né? Primeiro que já disseram que um médium fumante, né? No dia, por exemplo, no dia que eu vou dar passe, eu não fumo. Funciona dessa forma? Explica para o pessoal. Não tem como, gente. É assim. Eu sei porque todo mundo quer sair pela esgueira, por isso que eu estou falando, todo mundo quer dar uma escapada. Mas é verdade, não. Eu não fumo, no dia que eu não fumo, não é que não adianta, ameniza, lógico, evidente. Você não fumar num dia é melhor ainda, mas é aquilo que eu falei, tudo que a gente come, tudo que a gente bebe, ou fuma, ela fica impregnado nas células, na película das células, né? Então, o que acontece? Ali está intoxicado. Quando você tem que gerar uma energia, essa energia vai passar pela célula. Então, o que acontece? Vai vir contaminada, não tanto, mas está contaminado. E outra coisa, também o nosso corpo, né? Só um comentário, daqui a pouco eu já vou ler o comentário, viu, da Regina Lago. A Marli Salgado está falando assim que não deve fumar, né? É complicado isso, né? Você fala para uma pessoa assim, ó, para de fumar. Ela está falando assim, André Luiz fumava muito, por isso que ele morreu. Exatamente. E no mundo espiritual ele não fumava não, garanto, né? Ela riu também. Ela até riu por causa disso mesmo, né? A Delmira Ciccone Moutinho, a sua esposa, seria salutar se ninguém tivesse vícios, fumar ou beber. Mas se o próprio Espiritismo diz que os espíritos sofredores buscam os vícios antigos, seria bom que o médium não fumasse. Seria bom não, seria necessário, né? É verdade. Porque senão você está alimentando também, né? Exatamente, existe o vínculo, né? Tá certo. A Delmira, você está falando, parabéns, excelente programa e aula, né? Bom, gente, tá bem claro isso aqui, né? Ô Zé, dá uma subidinha ali, viu o negócio? Sim, vamos da Regina Lago. A Regina Lago fez um comentário sobre a questão do aborto, da pergunta anterior. Ela tá, deixa eu até tirar daqui isso. Newton, você é contra a pílula do dia seguinte por ser um assassinato. E se essa fecundação for trazer uma doença incurável para essa mãe? Ô, Regina, se eu falei assassinato, peço desculpa, eu não quis dizer isso, não. Porque, assim, é uma linguagem do Livro dos Espíritos, né? Que eles dizem que é. Mas acho muito forte essa palavra. Né? Eu também não concordo, não é assassinato, cada caso é um caso. Então, mas vamos lá, Regina. Eu sei que você sabe a resposta, eu estou me perguntando para poder eu passar para as pessoas, né? Se ela trazer uma doença, o espírito pediu essa doença. Está no projeto reencarnatório dele. Ele sabia que ia passar por isso e muitas vezes até pediu para passar. Assim como acéfalo, né, que chama? Hidrocefalia, né, e tantas outras enfermidades. Microcefalia. Tem micro e tem hidro também, se não me engano. Tem macrocefalia. Macrocefalia. Isso. Então, por incrível que pareça, normalmente nós autorizamos o projeto reencarnatório da gente. Alguns que são compulsórios, né? Não tem jeito, o cara vai no... É muito poucos, tá? Muito poucos mesmo. Vai no tranco. Esse não tem jeito, tem que mandar no tranco mesmo. Agora, por isso, eu sei que você sabe disso, só me falou para mim porque eu pudesse falar, mas é que se vem com a enfermidade é porque pediu para vir com essa enfermidade, né? Mas eu não... eu quero retificar aqui, no assassinato é muito forte. Não é assassinato, né? Eu acho que é uma opção, né? Que a pessoa tomou que não é o ideal, que não seria ideal. Gente, vamos para a última pergunta de hoje? Claro. Para a gente atender a pedidos. O filho que não gosta da mãe, de quem é o débito? A filha. A filha que não alguém mandou isso para nós, entendeu? Dessa forma, a filha que não gosta da mãe, de quem é o débito? Compromisso, né? Vamos falar compromisso na realidade, né? Das duas. A mãe, se a filha não gosta da mãe, que tem um resgate, né? Tem uma divergência que ela teve e falou que, beleza, eu ia fazer de tudo para suportar essa mulher que me traiu, me prejudicou, não sei o que lá. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Você é filha? Existe ex-marido, ex-sogra, tudo. Eu quero até te contar uma coisa, que uma vez veio aqui, alguns anos atrás, uma senhora, e a mãe já tinha desencarnado, por isso que eu falei senhora, a mãe já tinha desencarnado,
ela exalou um ódio tão grande pela mãe e falando que ela não consegue tirar esse ódio do coração. Ela falou, eu não consigo. A minha mãe... Mas as pessoas às vezes até conversam, mas a sua mãe já desencarnou, ela está lá já no outro. Mas eu continuo com esse ódio exalando. De onde vem isso, Newton? Então, eu vou dar um exemplo, só para vocês entenderem, né? Vou dar um exemplo. Tem um livro, Ação e Reação, filme, Ação e Reação. Filme Ação e Reação. Sempre falo, esse filme é muito bom mesmo. A mulher tinha um filho, tinha um ódio muito grande do pai, muito grande, não podia ver o pai. Inclusive, acabou, desculpa que eu vou, né, mas o filme é longo, acabou matando o pai, junto com a mãe, por causa de dinheiro. E mesmo o pai morto, ele continuou o dia do pai. Aí no processo depois de desencarne, então, foi descobrir o que aconteceu. O pai da outra encarnação foi amante da mulher do que era atualmente no filho. Olha só. E o que acontece? Os dois se cumulam, né? E o pai fez de tudo, contratou um cara para matar o filho. Eu estou falando do filho para vocês saberem que é da época agora. Matar o filho. E o filho, para o mundo espiritual, começou a perturbar o pai de ódio, de raiva, não sei o quê, e o ódio aumentava. E o pai, como estava com a amante, aí casou com a mulher dele, né, do filho, aí o cara ficou mais com ódio mesmo, e dava tudo certo para o pai daquela encarnação. O cara ficou rico, ficou milionário, não foi punido por nada, nem preso não foi, não sei o que lá. Quando o cara desencarnou, o bicho pegou, né? Aí o pau comeu durante séculos, alguns séculos comendo, até eu falei assim, agora tem que reencarnar. E deu um ajustado, o cara falou, tá bom. No véu do esquecimento, o que aconteceu? O filho ficou com ódio do pai. Entendi. E acabou ficando com a mãe, né? No final das contas, que era a ex-mulher dele, ficou com a mãe. Então, a gente não sabe o que está por trás disso tudo, por isso que é temeroso a gente dar qualquer tipo de opinião. A gente pode dar exemplos, mas é muito temeroso. No caso dessa senhora que eu falei para vocês, que veio aqui e exalou esse ódio, ela veio aqui porque ela acha que a mãe estava perturbando ela como perturbava quando estava encarnada. Então ela veio ao cedo pedir para se livrar da mãe. Se livrar da mãe. Olha só como é que são. Quando a casa, talvez, provavelmente, ela esteja obsediando a mãe, né? Não, mas aí está funcionando ao contrário mesmo. Nós temos essa impressão aí. É isso aí. A gente tem muitos assuntos, a gente não quer estender eles, né? Hoje só deu para falarmos 3. Mas se você tiver sua dúvida, se você quiser fazer sua pergunta, por favor. Agora, eu queria pedir um favor para vocês, antes de a gente encerrar. Nós vamos ter o Dia dos Pais agora, domingo, não é isso? Dia dos Pais. Coloca o nome do paizinho, vamos fazer uma prece por eles, vamos? Vamos fazer uma prece no final, você que é do tratamento. O Newton Júnior vai fazer uma prece, né, Newton? E a gente vai procurar sempre mandar emanações de amor, de paz a esses irmãos, a esses que fizeram parte da nossa vida. E a gente falou tanto de família hoje, a gente viu o quanto é difícil, né? O quanto é difícil a gente, essa relação, desse compromisso que a gente faz antes de encarnar e depois acaba recuando muitas vezes. Só um comentário, a Aurélia está fazendo um comentário rápido. Agora, só uma reticência aqui, vamos lá. Voltando ao aborto, eu tenho um caso na família aqui de mãe teve rubéola no 3º mês de gestação. Ela foi aconselhada pelo médico a abortar. Ela não quis, e hoje ele está com 43 anos, pai de família, seguindo a jornada reencarnatória. Tá vendo? Maravilha, Bacana. É isso. Mas isso é muito intuição, sabia? A gente tem muito... Nós somos levados a isso. Às vezes o médico fala, recomenda, e você fala não. Né? Aí você fica até temeroso, porque você está indo contra a opinião do médico. Mas a gente tem uma intuição, e é incrível, né? Solange, esse é teu pai, é isso? Wilson Resner, deve ser teu pai. Coloca o nomezinho do pai aí, pessoal, rapidinho, antes de a gente terminar, vai. Coloca o nome do pai aí. Vai buscar água, né? Vai buscar agulha para fluidificar. Coloca o nomezinho do pai. Eu quero pelo menos uns 5 nomezinhos do pai aí. O meu chama-se Ivaldo Nina Ferro. Ivaldo Nina Ferro aí. O meu é Newton de Souza. Eu sou Júnior, né? Newton de Souza. Newton de Souza. Parecido.
Para sorte dele, não. Isso, é o pai. Eu sou bem parecido com Olha aí, ele. Maurício Salgado, Fernando Leão. Vamos lá, vamos colocar o nomezinho do pai aí, para a gente fazer uma prece, uma corrente hoje dos pais, né? Isso. Olha que bacana. Vamos lá. Aqui, ó, vamos colocando. Maurício Salgado, Fernando Leocádio, meu pai. A Fátima Orizaca, Celso Massal Orizaca. Isso aí. Suri Manfredi. Armando Manfredi. Isso aí, olha que bacana. Luciana Garante. Luiz Paz Antunes. Isso aí, vamos, o nomezinho. A Maria está falando que é desencarnada. Urânia. A Urânia eu conheço, o pai, é o Péricles. Eu conheço o seu Péricles. Está aqui, ó, está aqui pertinho no canal 2 aqui. E a Rosemary Caetano. Walter Caetano, faleceu há 14 anos. Edemir Martins, olha lá, o pai. Climério Martins Vasques, desencarnado, legal. É hora de prece, não é hora de você ir em cemitério, não é hora de você ir lá buscar. Eu sempre falo, quando você tem uma ligação afetiva, amorosa com o pai, você faz no teu cantinho, vai na tua casa, vai num cantinho, mas não precisa. Cemitério é depósito de ossos, meu amigo. É depósito de dejetos. Não é o lugar certo para. Eu não consigo fazer uma prece legal num cemitério, não, porque ali eu não vejo clima, presença. Né? Clima, exatamente. Delmira Santos, Acácio Duarte, o meu falecido marido Davi Freire dos Santos, pai do Luciano e do Lúcio. Sim, Delmira, claro. Vamos fazer prece. A Inês Sobreira, meu pai, Martinhos Lopes Sobreira, são pessoas importantes, fizeram parte da nossa vida. Essas pessoas fazem parte, vão fazer parte para sempre. Eu costumo falar uma coisa, viu, Newton? Eu costumo falar muita coisa para o público em relação a isso. A gente está sempre preocupado com o mau espírito do nosso lado, está sempre preocupado que eles são as razões das coisas que não deram certo não estão dando certo na nossa vida. E a gente esquece que a gente tem uma família espiritual enorme. E que essa família espiritual ela é constituída daqueles que nós amamos, que nós tivemos uma ligação afetiva. Já fomos pais, mães, filhos, tios, sobrinhos. Nós já tivemos essa experiência, e essa experiência ela não se desfaz assim, porque os laços de amor, eles continuam. Sim, com certeza. Continuam. Então, toda vez que a gente lembrar do pai, lembremos que nós também temos aqueles que têm essa ligação afetiva, que é a nossa, que eu gosto de chamar a nossa família espiritual. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Perfeito. Tá bom? Vamos lá fazer uma prece. Não tem mais nenhum pai aí, não, que o senhor colocou? Não, tem bastante gente aí, mas quem quiser pode ir colocando, a gente ainda lê até o final. Mas vamos fazer a prece agora, direcionada a eles, né, Nilton? Com certeza. Direcionada a todos as famílias, as pessoas da questão do aborto, a todos os assuntos que foram falados. Ó, Edmir Martins está falando aqui, Lourdes Duarte Dias Vasques, o pai é Domingos Dias, desencarnado. Marli Salgado, Francisco de Assis Alves de Oliveira, sogro, que também é pai, né? Sim, com certeza. Desencarnado. Isso aí, vamos fazer uma grande vibração. Pode ir colocando o nome, que daqui a pouco a gente lê. E o Nilton vai fazer a prece com a musiquinha, né, Nilton? Bora. E com a famosa As Ondas do Mar. Você gosta das ondas. Vamos lá? Bom, gente, já que nós falamos em pais, né, em todos esses pais que estão sendo colocados aí, de todos vocês que esteve conosco, e até aqueles que não estiveram, né, que faz parte da nossa grande família espiritual, na representatividade do meu pai, Newton de Souza, que foi uma pessoa muito, muito importante na minha vida, me deixou um tesouro imenso, que foi a dignidade, o respeito. Também do pai da minha esposa, Américo Moutinho Filho, um homem que deu tanto exemplo à nossa família, é um símbolo também de dignidade, trabalho, respeito e amor. Em nome desses dois pessoas importantes na minha vida, eu oro também por todos os seus pais. Como o Zé mesmo disse, importantíssimos, nos deu a oportunidade da vida. Não importa se você não o conheceu. Não importa se ele, na matéria, o abandonou. Não importa se ele não era aquele pai que você queria que ele fosse.
Mas nós devemos sempre ser muito, muito gratos a Ele, porque nos deu o maior tesouro que nós pudéssemos ter na divindade, que é a reencarnação. Essa oportunidade que nós temos de nos tornarmos pessoas melhores. Então, a esses pais, peço que cada um de vocês mentalize o seu pai. Mentalize até mesmo aquele que você gosta como pai, seu padrasto, encarnados ou desencarnados, porque a corrente universal, as forças que regem o universo, nesse momento, manipulam a energia e envolvem não só você que está conosco, mas a cada um deles, estejam aonde estiverem. E sintam o nosso abraço, um abraço afetivo, carinhoso, amoroso e, acima de tudo, de gratidão. Não importa onde esteja o seu pai, esteja presente, esteja ausente, esteja na espiritualidade ou você não tenha conhecido. Mas nesse momento, que o nosso sentimento seja de gratidão. Gratidão e gratidão. E amor, respeito, carinho. Que todos eles possam se sentir abraçados, unindo, porque o abraço é o momento em que os corações se encontram. E a ti, Jesus, Mestre, que és muito mais do que o nosso irmão, é aquele que representa o nosso Pai espiritual, o Pai de conhecimento, o Pai de amor, o Pai de fraternidade. E que essas forças, essas energias, que nesse momento caem sobre os nossos lares, possa fluidificar as nossas águas, dando a cada um de nós segundo as nossas necessidades. E que na noite de hoje tenha sido feita a vontade do Mestre, a vontade de Deus, e quizás um dia também seja nossa. Um minutinho de vibração. Bebam água. Gente, muito obrigado. Eu estou vendo Luciano, Lúcia, Delmira está falando do Luciano, dos seus filhos, né, Delmira? Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus, muita paz, sintam-se abraçados. Estamos juntos. Ponham as suas dúvidas, continue colocando suas dúvidas aí, nós vamos tentar ajudar a todos, ou tentar responder, né? Tentar ajudar nós, e quem sabe até a contribuição de todos que estão assistindo aí, aumentando o nosso conhecimento. Estamos aqui para aprender. Muita paz a todos, fiquem com Deus, e nós vamos para a finalização do NED. Tchau, pessoal. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.